Então, muito boa tarde. Permitam-me que, antes de mais, agradeça a possibilidade de estar aqui, o convite que o Dr. Fernando Moita e a irmã Arminda Faustino me fizeram para estar aqui. Saúde a todos, saúde o Dom Jorge Ortiga e, enfim, espero poder ajudar a uma leitura de uma secção, enfim, que me parece importante neste diretório, que é, no fundo, uma secção em que se procura interpretar as grandes transformações que vivemos nos nossos cotidianos e ver como, de alguma maneira, os processos catequéticos se podem enfrentar. Eu vou começar por me deter um bocadinho naquilo que é, eu diria, quase a primeira página deste diretório, porque ela me parece bastante relevante. É muito curioso que esta leitura dos nossos contextos contemporâneos se desenvolve a partir de uma inspiração, que é a inspiração da Gaudium et Spes, enfim, um texto do Concílio Vaticano II que, de alguma maneira, dá conta de um momento de renovação da Igreja quanto ao seu olhar para o mundo contemporâneo. E, de facto, neste contexto, nesta primeira página, digamos, desta secção, recorda-se precisamente o número 1 desta Constituição, a Gaudium et Spes. Enfim, penso que todos a podem ler facilmente, espero que sim, mas ela dá conta de uma atitude nova que, de alguma maneira, estava presente logo quando João XXIII faz o seu discurso de abertura deste concílio. É curioso que nesse discurso de abertura ele insiste que o centro deste concílio não é propriamente pensar o problema da doutrina, pensar eventualmente, como tinha sido habitual em boa parte dos concílios, pensar o problema da fidelidade à doutrina e eventualmente condenar os seus desvios, mas ele diz com clareza que o que se pretende é, de alguma maneira, pensar como é que isso pode ser anunciado hoje de forma diferente. E ele dá essa direção, essa interrogação, ele classifica essa intenção de pastoral. Portanto, este princípio de pastoralidade é descrito nesse discurso como aquilo que caracteriza a forma própria da Igreja se situar no mundo. E essa dimensão pastoral aparece claramente descrita com o desejo de que esta mensagem possa ser agora relevante para os homens e mulheres contemporâneos deste concílio. De facto, se eu quiser assinalar aspectos que me parecem cruciais nessa abordagem, digamos, é uma leitura que, de alguma forma, não se centra tanto, talvez, no que se diz, mas no como se diz, que é hoje, a meu ver, um dos desafios mais importantes para os processos catequéticos. Não só o que se diz, mas o como se diz. E, nesse sentido, eu tomaria, o próprio concílio, e em particular este documento, como uma espécie de modelo de comunicação. E se repararem, se eu me quisesse entrar nisso que descreve o como se diz, eu gostaria de salientar estas 5 características principais. Por um lado, a linguagem desse concílio era uma linguagem muito marcada pela acentuação das relações de tipo mais horizontal, não é? Ou seja, palavras como cooperação, colaboração, colegialidade, enfim, um termo hoje para nós caro, sinodalidade, enfim, são tudo conceitos que apelam muito a esta dimensão mais da relação horizontal e não tanto a relação vertical. Um segundo tópico que me parece importante é a insistência sobre a linguagem do serviço em detrimento da linguagem do controle. Se quiserem, a figura que tínhamos herdado do catolicismo
enfim, da primeira metade do século XX, o Cristo Rei, não é? É substituída de alguma forma pela figura do servo. E recuperando até, enfim, uma força interior ao cristianismo muito particular. Enfim, quando nós estudamos o cristianismo antigo, percebemos com facilidade que os cristãos abandonaram, de uma forma geral, a linguagem do poder, a linguagem do sagrado e usaram, sobretudo, uma linguagem muito próxima do cotidiano das pessoas, enfim, diaconia, o presbítero, o termo comunhão, mas também a linguagem da política da cidade. E, portanto, nesse sentido se quiserem, enfim, se fizermos essa viagem histórica, encontramos no cristianismo a marca de um desejo de que a sua linguagem seja traduzível naquilo que é, enfim, a laicidade própria da experiência social. E isso, a meu ver, está muito presente também neste desejo ou nesta estratégia comunicativa do Concílio Vaticano II. A terceira característica, uma clara orientação para o futuro. O interesse por temas como o desenvolvimento, o progresso, enfim, são, aliás, a própria palavra história aparece pela primeira vez num concílio. O que quer dizer que se dá uma clara relevância a esta dimensão de transformação, de projeção do nosso próprio futuro, e isso está muito presente, de facto, também nesta estratégia de comunicação. Depois ainda, a substituição de um vocabulário de exclusão pelo léxico da inclusão. Reparem que muitos dos concílios anteriores terminavam precisamente com condenações. Condenações normalmente de tipo doutrinal, mas de facto isso tinha um peso muito grande na forma como a Igreja comunicava com a própria sociedade. Bom, de facto neste concílio nós temos a substituição dessa linguagem da exclusão pelo léxico da inclusão. E finalmente um último tópico, a passagem para o uso de uma linguagem que apela sobretudo à adesão, à participação ativa e não tanto a uma participação ou uma adesão passiva. Enfim, sabemos como este concílio também foi marcado pelo desejo de uma renovação da linguagem acerca da espiritualidade laical, da identidade laical, e de alguma forma também isso é um traço distintivo deste modo de comunicação. De facto, em particular, a Gaudium et Spes é talvez um dos documentos onde nós podemos encontrar com mais clareza este modelo de comunicação, que passa normalmente por uma posição em que se elogia aquele com quem queremos dialogar. Há, portanto, uma retórica própria neste documento que passa por isto. Elogia-se a justa autonomia da criatura, enfim, o concílio, enfim, leio-vos apenas, por exemplo, uma parte do número 42, diz o concílio considera com muito respeito o que há de bom, verdadeiro e justo nas instituições tão diversas que o género humano criou e, sem cessar, continua a criar. E a Igreja declara querer ajudar e promover todas essas instituições na medida em que isso dela dependa e seja compatível com a sua própria missão. E, enfim, num outro número, a Igreja pensa assim que por meio de cada um dos seus membros e por toda a sua comunidade e com toda a sua comunidade, muito pode ajudar para tornar mais humana a família dos homens e a sua história. Portanto, este desejo de dialogar com o outro parece ter como primeira estratégia de comunicação o elogio do outro, o elogio daquilo que a Igreja pode reconhecer como, enfim, promotor da própria dignidade humana nesse outro que é interlocutor da Igreja. E, curiosamente, é precisamente a partir dessa empatia que depois se também constrói, por exemplo, uma linguagem crítica. Ou seja, só depois de se colocar junto daquele com quem quer dialogar, agora assume também
um papel crítico. E, por exemplo, no número 44, condena-se claramente todos os contextos em que, por exemplo, Estados autoritários não asseguram as condições necessárias para a promoção da dignidade humana. Enfim, faz um conjunto de críticas às derivas da modernidade, mas isso é feito depois, de alguma maneira, da Igreja se colocar ao lado de... Nesse sentido, parece-me que encontramos, de facto, neste concílio, em particular neste documento, um laboratório muito curioso para pensarmos ainda a catequese hoje, e, nesse sentido, eu li este diretório claramente como um instrumento de recepção do concílio, como um instrumento que hoje, depois destes anos, destas décadas, assume claramente o desejo de ser um lugar de recepção do concílio para o nosso tempo. Reparem que a possibilidade de, em muitos casos, nós renovarmos a nossa própria linguagem implica, de alguma maneira, termos a capacidade na Igreja de ter portas abertas para diversas entradas. E, de alguma maneira, eu lembrei-me de um estudo que não é, enfim, talvez não seja muito conhecido, mas, em todo o caso, me parece bastante interessante, de uma socióloga americana, a Melissa Wild, que fez um dos primeiros trabalhos de sociologia do próprio concílio. Ou seja, ela estudou as origens dos bispos que ali estavam, o que é que eles representavam, que tipos de igrejas eles representavam, e ela percebeu que, de alguma maneira, determinadas questões que são abordadas no concílio foram claramente influenciadas pela perspectiva de bispos que viviam situações nas suas igrejas onde o problema do diálogo com o outro diverso, fosse o outro protestante, fosse o outro ateu, fosse, enfim, o exacerbar de uma cultura científica, enfim, de alguma maneira, estes bispos eram como que essa porta de entrada para um conjunto de problemas que as igrejas viviam, sobretudo as igrejas que viviam em situações mais críticas. E, portanto, a possibilidade de emergência de novos problemas no próprio concílio dependia claramente dessa abertura, dessa capacidade de abertura. Bom, de facto, esta aproximação a partir do concílio conduz-me à verificação, enfim, trago-vos esta citação do próprio diretório. A comunidade eclesial estará desejosa de entrar naqueles nós existenciais, âmbitos antropológicos e areópagos modernos, onde se criam as tendências culturais e são modeladas as novas mentalidades. De alguma maneira, estas afirmações que eu aqui trago do próprio diretório são, ao meu ver, elas próprias já uma interpretação deste texto do Concílio Vaticano II e elege claramente os lugares do humano como os lugares a partir dos quais devemos colocar o problema catequético. Portanto, esta expressão nós existenciais, areópagos modernos, são expressões que, de alguma forma, têm, no caso do termo areópago, ele tem uma clara ressonância no texto da Gaudium et Spes. O termo nós existenciais é um termo talvez mais próximo da reflexão que o Papa Francisco traz do seu contexto eclesial. O documento da Aparecida, o documento do Episcopado Latino-Americano, trabalha bastante esta ideia dos nós existenciais, ou seja, os lugares onde, de facto, nós podemos viver estas transformações fundamentais que habitam o nosso tempo. Bom, é aí então que eu, procurando encontrar aquilo que é o eixo a partir do qual este diretório analisa a nossa contemporaneidade, a nossa experiência, enfim, odierna, tentei encontrar um nó fundamental, esses tais nós existenciais, que me parecem muito centrados nesta ideia de que
a avaliação pastoral terá em conta alguns espaços humanos que têm características típicas. Esta ideia de que não podemos pensar o processo catequético sem pensar os seus contextos. Portanto, esta aproximação contextual, enfim, eu pessoalmente sou muito sensível a ela, enfim, como antropólogo, também a partir do meu trabalho na área da teologia prática, esta questão é essencial, apela no fundo à necessidade de percebermos que as pessoas vivem em lugares, os lugares são territórios, mas também são lugares existenciais, e que, de alguma maneira, para comunicar com elas, temos que as perceber a partir desses lugares. O documento toma este tríptico, digamos, o contexto urbano das grandes cidades, o contexto rural, o contexto das culturas locais tradicionais. Eu diria que, desse ponto de vista, a análise que faz o diretório é talvez ainda, vou dizer o termo, um bocadinho simplista em relação à forma como se opõe aqui espaço urbano e rural. De facto, o que nós vivemos hoje, de uma forma geral, é uma espécie de urbanidades múltiplas, não é? Vivemos, no fundo, o impacto da transformação urbana nas mentalidades, nas práticas sociais, e elas, de alguma forma, invadem todo o território com consequências diversas, não é? Com consequências diversas. Mas, em todo o caso, aquilo que me parece talvez mais interessante é poder, a partir deste documento, pensarmos o próprio processo catequético a partir desta ideia do lugar. Enfim, eu lembrei-me de um pequeno excerto de um livro de um antropólogo francês, o Marc Auger, que tem precisamente um texto muito conhecido, a que deu o título Os Não-Lugares. E se calhar, a partir desta ideia dos não-lugares, nós podemos pensar o que é um lugar. Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. O que é um lugar? Bom, e o episódio que ele conta, já agora o livro é essencialmente um livro sobre estes espaços que nós frequentamos, como uma estação de metro, um aeroporto, enfim, lugares onde estamos simplesmente adicionados, mas onde verdadeiramente não construímos relações. Esses são os tais não-lugares. Mas ele, para explicar a tese dele, conta um pequeno episódio que lhe aconteceu a ele. Ele fazia um voo e, a dado momento, esse voo atravessou o espaço aéreo da Arábia Saudita. E o comissário de bordo diz, naquele momento, bom, durante este período em que estamos a atravessar o espaço aéreo da Arábia Saudita, não serão servidas bebidas alcoólicas. Bom, de facto, o que é que acontece? Ou o que é que aconteceu? O lugar invadiu o não-lugar. Ou seja, aquele espaço, de alguma maneira, sem cultura, sem linguagem própria, sem normas, enfim, é, de repente, invadido por um conjunto de representações simbólicas que, no fundo, impõem um determinado comportamento àquelas pessoas dentro do avião. Bom, é interessante pensarmos, de facto, o processo catequético a partir dos seus lugares, porque, ao partirmos dos seus lugares, estamos a dar uma espessura humana, àquilo que é a construção da própria comunicação, aquilo que é o ato de propor a fé cristã. E, nesse sentido, eu trago-vos aqui aquilo que me parecem ser 5 características decisivas para compreendermos a tal complexidade de que fala o diretório. Aliás, o diretório usa este termo poliedro permanentemente, é uma palavra que aparece com bastante recorrência no diretório para descrever precisamente esta complexidade. Bom, o primeiro traço que me parece decisivo, marcante nestas transformações que vivemos. De facto, estas sociedades contemporâneas que são interlocutoras deste diretório têm uma marca, enfim, decisiva, que é a marca do seu próprio pluralismo. Nenhum lugar hoje é só uma coisa.
Nenhum lugar hoje é só uma coisa. E é claro que isso é mais relevante nos espaços mais complexos, sei lá, por exemplo, no caso português, nós conhecíamos uma sociedade que normalmente, em termos gerais, quando temos como referência o território, em particular o território continental, mas não só, enfim, nós tínhamos nesta população residente à volta de entre 80% a 90% de pessoas que se autorrepresentavam como católicas. No último estudo que coordenei na área metropolitana de Lisboa, que é constituída pela Grande Lisboa e pela Península de Setúbal, já só pouco mais de 50% das pessoas se autorrepresentam como católicas, com um crescimento muito grande das pessoas sem religião e uma estabilização das pessoas que pertencem a outras religiões, que nos últimos 20 anos não cresceram extraordinariamente, mas tenderam a estabilizar. O que quer dizer que, de alguma maneira, aquilo que encontramos neste espaço, que talvez é a região portuguesa mais afetada pelos fluxos demográficos, por uma certa cultura cosmopolita, aquilo que nós vamos encontrando naturalmente é uma espécie de explosão da diferença. E isso marca, de facto, os territórios, os lugares que vivemos hoje. Eles não são facilmente compreensíveis apenas a partir de um ponto de vista, como se todos tivessem a mesma história, viessem do mesmo lugar. Eu estava-me a lembrar que os meus pais já têm mais de 80 anos, e, curiosamente, para os meus pais, quando eu lhes falo de alguém que eles não conhecem, mas querem conhecer, ou que eu quero apresentar, normalmente as duas perguntas que eles fazem são estas. De onde são? E, eventualmente, de quem são filhos? Bom, eu se fizer essas perguntas às minhas filhas, uma tem 17 anos, outra tem 21 anos, elas não saberão responder facilmente. Enfim, de quem são filhos, sim, mas não serão. Mas não será essa a estratégia, não será essa a estratégia da sua apresentação. Ou seja, se eles se apresentarem, não vão dizer, em primeiro lugar, que são filhos do Alfredo e da Cristina. Enfim, terão outras coisas para contar, não é? E se lhes perguntarem, enfim, de onde são, elas terão alguma dificuldade em dizer, se está-se a referir aqui à maternidade onde nasceram, ao primeiro lugar onde viveram, ao lugar onde vivem agora. Enfim, de facto, esta relação com o lugar e com o território tornou-se de facto complexa e, de alguma maneira, boa parte dos problemas que nós enfrentamos no diálogo com este pluralismo tem que ver, de facto, com esta experiência de pluralização, enfim, das próprias histórias das pessoas. E reparem que, de uma maneira geral, esta experiência de pluralismo veio até, enfim, trouxe até estratégias novas às igrejas, não é? As igrejas, em muitos casos, porque vivem num espaço plural, têm que usar quase que a linguagem do marketing para tornarem a sua mensagem uma mensagem apelativa, entre outras. E por isso é que eu vos trago aqui este cartaz, enfim, usado por uma igreja americana, enfim, traduzindo assim de uma forma muito livre, claro, pessoas com piercing são bem-vindas nesta igreja. E reparem, a imagem usada é a do Cristo, também ele perfurado, enfim, o Cristo da Paixão. Enfim, não discuto convosco o bom ou mau gosto da estratégia, mas em todo caso, reparem, é um exemplo típico de uma mensagem, da vivência de uma aproximação à comunicação com o espaço público, que exige, no fundo, quase o recurso às estratégias de marketing. O marketing é próprio dos espaços plurais, não é? Porque, de alguma maneira, uma mensagem precisa se diferenciar das outras, precisa de se mostrar relevante face às outras. E, portanto, de alguma forma, é, para mim, um exemplo claro do que é a interiorização desta dimensão de pluralismo dentro da própria
experiência das igrejas. E reparem, este pluralismo é um pluralismo que tem um efeito nas próprias propostas das comunidades crentes. Reparem, de uma forma geral, nós encontramos, tanto no universo protestante como no universo católico, sobretudo no habitat paroquial, uma tendência a partir dos anos 70, 80, do século passado, a uma certa multiplicação interna de ofertas diferentes. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, é impressionante, uma paróquia pode ter mesmo tudo. Até pode ter uma equipe de beisebol. Enfim, esta ideia de uma paróquia reconstruída a partir da capacidade de responder a múltiplos interesses, a múltiplas trajetórias, no fundo é já a interiorização de um tipo de pluralismo que não é tanto o pluralismo, enfim, apenas das representações, daquilo que se pensa, das formas como se vê o mundo, mas é o próprio pluralismo das biografias, não é? Ou seja, a Igreja torna-se um lugar de encontro de várias narrativas, as narrativas pessoais, as narrativas de cada um, e essa outra grande narrativa que é a narrativa eclesial. E isso só acontece, de facto, se assumirmos claramente esta dimensão de pluralismo. A outra característica que me parece fundamental dá conta deste aspecto fundamental na nossa contemporaneidade, que é a afirmação da autonomia do indivíduo em relação às instituições. E como vocês sabem, hoje, na maior parte dos casos, o diálogo que a Igreja tem com, enfim, as mulheres e homens contemporâneos, em muitos casos, o problema não passa por falar de Jesus, não passa por falar de Deus, mas passa por falar da Igreja. Em muitos casos, a pergunta mais difícil é esta: porquê a Igreja? E isso tem que ver, enfim, com várias coisas, mas a meu ver essencialmente com isto. De facto, nós vivemos uma cultura onde os indivíduos conheceram margens de emancipação muito grande em relação às instituições. E, portanto, quando procuram uma igreja, não procuram essencialmente a relação com uma autoridade, com, digamos, uma autoridade que lhes oferece uma moral construída, não é? Uma espécie de moral pronta a vestir, passa a expressão, mas querem encontrar um lugar onde, de facto, a sua trajetória se possa encontrar. É claro que isto pode ter consequências um bocadinho difíceis. Enfim, trago-vos aqui esta obra de arte de um artista plástico, enfim, muito conhecido, o Pistoletto, que tem muitas obras de arte que procuram um efeito característico, que é um efeito de inclusão do próprio espectador. Aqui, neste caso, é uma pintura num espelho. E, portanto, a pessoa que vê a obra de arte fica também nela. Aquela senhora que ali está ao fundo é uma transeunte na exposição e que, ao ver a peça de arte, também ela se vê a si própria. Enfim, acho que este tipo de estratégia estética é, a meu ver, muito elucidativa do que é esta sensibilidade contemporânea, por vezes demasiado narcísica, e por isso reparem o sucesso de muitas propostas espirituais muito próximas da autoajuda, não é? Desta ideia de que a pessoa tem que encontrar o seu caminho. Enfim, na nossa própria linguagem, reparem, no jargão pastoral mais comum, vocês encontrarão com muita frequência o termo caminhada. Eu, no meu trabalho junto de paróquias e grupos, por vezes toda a gente está a caminhar, não é? Toda a gente está numa caminhada, não é? A caminhada, esta metáfora da caminhada, é uma metáfora que, por um lado, relativiza o lugar onde estamos, não é? Ou seja, este lugar onde estamos não é ainda definitivo e, portanto, estamos à procura, mas também acentua muito esta dimensão do indivíduo que procura uma determinada resposta para si,
para a sua própria singularidade, não é? Para a sua própria singularidade. E isso traz algumas dificuldades aos nossos dispositivos, por exemplo, mesmo dispositivos catequéticos que foram construídos em modelos talvez demasiado massificados, não é? Respostas que tendem a ser respostas totais, não é? Para uma determinada população, para um determinado grupo etário, sem termos os instrumentos necessários para poder diferenciar essa proposta e essa resposta. Nesse sentido, de facto, a individualização acaba por ser um dos desafios, a meu ver, mais decisivos neste contexto. E repare, o próprio diretório assume isso com clareza, o valor que a cultura atual reconhece à liberdade em relação à escolha da fé de cada um, pode ser compreendido como uma preciosa oportunidade para que a adesão ao Senhor seja um ato profundamente pessoal e gratuito, maduro e consciente. No fundo, esse problema que enfrentamos é também uma oportunidade, porque obviamente também a adesão à fé cristã dificilmente hoje passará por esses instrumentos de massificação e, portanto, na medida em que se possa tornar uma experiência de autenticidade para o próprio indivíduo, obviamente, ela conduzirá também a um melhor empenhamento, um melhor comprometimento com a própria comunidade cristã. O terceiro aspecto, que tem muitas consequências, em particular na construção das comunidades, é, enfim, a mobilidade. Uma das coisas que hoje, em particular, os mais jovens vivem, enfim, enquanto que, porventura, encontramos em gerações de idade mais avançada, na sua história pessoal, a experiência de inscrição, se calhar, num ou dois lugares nas suas vidas, porventura os mais jovens, de uma forma geral, hoje, enfim, contarão mais tarde uma história em que terão visitado muitos lugares, terão habitado muitos lugares. E isso implica que a experiência crente tenha uma portabilidade que, de alguma maneira, se calhar antes não conhecemos. Enfim, eu sou originário de uma aldeia ali numa região vitivinícola, Mesão Frio, mas fui para Lisboa com os meus pais com 1 ano de idade, não é? Portanto, quase não conta. Mas em todo o caso, a experiência que os meus pais fizeram, que foi de ter de reencontrar agora numa área periurbana na zona de Lisboa, num outro lugar, uma nova forma de continuarem a ser cristãos, não é? De viverem uma vida cristã. Aquilo que aconteceu a muitos que migraram na mesma altura é que, de alguma forma, não encontraram nesses lugares o Deus da sua terra. Não encontraram nesses lugares o Deus da sua terra. Porque, de alguma maneira, essa religiosidade estava muito agarrada, amarrada ao próprio lugar onde nasceram. E, quando passaram a viver num outro lugar, não encontraram forma de traduzir aquilo que tinham recebido. Ora, de facto, hoje torna-se muito difícil um processo de transmissão crente que não incorpore esta experiência fundamental. É que as pessoas vão ter que reinventar as suas pertenças, as suas práticas, nos diferentes lugares que vão habitar. Portanto, de alguma maneira, a experiência crente tem que incorporar esta ideia de portabilidade, não é? Tem que se tornar portátil e, na medida em que as nossas próprias estruturas eclesiais forem muito determinadas apenas pela relação com um território, sem pensar as próprias trajetórias das pessoas, penso que a comunicação com estes nossos contemporâneos será, de facto, mais difícil. Uma terceira característica, enfim, já agora, vou só recuar para esta imagem, porque ela, de alguma maneira, dá conta de uma experiência, enfim, não vou avaliar a experiência, mas esta ideia de construir uma capela num centro comercial é, pelo menos, claramente, corresponde claramente a uma estratégia pastoral que visa pôr a Igreja nos lugares onde as pessoas estão, não é? Nos lugares dos seus trânsitos. E não propriamente estar à espera que elas venham apenas aos lugares que já conhecíamos. Nesse sentido, a experiência ou se quiserem, a narrativa deste diretório parece-me muito clara em relação a esta preocupação. Reparem, a Igreja é chamada a identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo. Isto é, um olhar de fé
que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. A tal dimensão de laicidade a que eu fazia referência há bocadinho. A quarta característica, esta terciarização dos estilos de vida. O que é que eu quero dizer com isto? De facto, no mundo em que vivemos, nós temos com as instituições, com muita frequência, uma relação de prestação de serviços. E de facto, encontramos muitas pessoas, no seu diálogo com as instituições eclesiais, um bocadinho neste lugar da prestação de serviços. Aliás, a nossa própria linguagem da qualidade é uma linguagem que se refere a este mundo. Eu encontro hoje com muita frequência no discurso dos agentes eclesiais coisas como temos de ter uma catequese de qualidade, temos que ter uma liturgia de qualidade, temos de fazer uma oração de qualidade. Bom, os meus avós não se lembrariam de falar destas coisas com o termo qualidade, não é? Porque, de alguma maneira, de facto, aquilo que se passa neste contexto é que a relação que as pessoas têm com as instituições passa muito por este tipo de avaliação. Não só as instituições eclesiais, mas todas as outras instituições que fazem parte do seu cotidiano. E isso pressiona de uma determinada forma a maneira como construímos a comunicação com as pessoas e, ao mesmo tempo, cria dificuldades, porque quando eu avalio as coisas na lógica da qualidade, quer dizer que eu me mantenho sempre um bocadinho exterior em relação à própria instituição, não é? E por isso me coloco nesse lugar de avaliação. Enfim, se quiserem, talvez, para mim, o lugar eclesial onde se tornou mais visível esta experiência de terciarização é, obviamente, o acompanhamento da morte. Não só porque, de alguma maneira, as empresas tomaram conta dessa experiência, não só também porque, em muitos casos, as nossas comunidades não integram verdadeiramente nas suas lógicas pastorais este acontecimento e, portanto, e também porque os nossos próprios contemporâneos, nestas culturas urbanas, vivem com muita dificuldade esse momento, não é? Hoje morre-se, essencialmente, em instituições, a maior parte das pessoas morre em instituições, a morte é externalizada em relação à família e é descomunitarizada, não é? Não se vive em comunidade. E, portanto, de alguma forma, a relação que, por exemplo, aqui se estabelece neste contexto com o espaço eclesial é, claramente, em muitos casos, numa lógica de terciarização, de prestação de um serviço. E isso, em muitos casos, pode tornar-se um lugar bastante incomunicante, não é? Porque, de alguma maneira, não se constrói suficientemente essa tal ponte da inclusão, a ponte da empatia que é necessária para um outro tipo de relação. Mostro-vos um exemplo de um projeto que conheci em Bruxelas, melhor, em Estrasburgo, desculpem, de uma comunidade protestante e que, a meu ver, dá conta desta exigência de responder a uma outra forma, quer ao problema das mobilidades, quer também ao problema da própria dos efeitos perversos que esta tal terciarização pode ter. Trata-se de uma igreja que, realmente, fez uma opção de renovar, enfim, de uma maneira muito extensa, o seu projeto catequético em relação a crianças e adolescentes e a ter escolheu, enfim, o dispositivo estético e artístico como a experiência estética e artística como um lugar fundamental de descoberta da fé cristã. E, neste caso, este projeto, que foi, enfim, pensado por um artista plástico, ele consistia em transformar, enfim, propor às crianças que transformassem uma qualquer pequena caixa metálica num objeto de arte para depois o inserir num determinado circuito
de dádiva. O objetivo era fazer daquela caixa a última coisa que nos resta quando tudo desaparece à nossa volta. Foram feitos, enfim, um conjunto de 350 kits, enfim, foi uma proposta que envolveu, enfim, a cidade de uma maneira interessante, feitos pelas crianças e que foram enviados para um centro de acolhimento em Kinshasa para serem entregues a outras crianças pelo Natal, e essas crianças desse centro, também elas fizeram o seu kit de sobrevivência artística. Bom, porque é que eu trago aqui este exemplo? Porque de alguma maneira ele dá conta desta procura de outras mediações que não aquelas que já conhecíamos e que facilmente se tornam mediações em que a instituição se coloca no lugar de prestar um serviço e aqueles que a usam no lugar de utentes, para uma estratégia que, por via da apropriação artística, torna este processo um processo fortemente participativo. E neste caso envolvendo as crianças numa experiência plástica, que é obviamente uma experiência que normalmente tem um forte impacto naquilo que é a sua mundividência e o seu próprio crescimento. Finalmente, a última característica que me parece decisiva, se estes espaços são marcados pela tal pluralidade, individualização, mobilidade, enfim, eles são espaços que, por causa de tudo isso, são espaços onde as pessoas fazem também uma experiência aguda de vulnerabilidade. E com este termo, nós pretendemos dizer não só as pessoas que já estão excluídas, as pessoas que estão empobrecidas, mas também aquelas que estão em risco de estar nessas situações. Porque, de alguma maneira, a situação de vulnerabilidade nestas sociedades tem que ver com a tal complexidade que a descreve, o tal poliedro de que o diretório fala. E, nesse sentido, de facto, eu diria que as igrejas, de uma forma geral, podem ter aqui um papel muito interessante. Porque, reparem, estas zonas de vulnerabilidade, e algumas delas têm que ver até com aquela centralidade da individualização, porque no fundo a sociedade diz às pessoas: sê tu mesmo, sê tu próprio. Mas isso introduz angústias, introduz problemas próprios destas sociedades. Há um escritor português, o Pedro Paixão, que deu como título a um dos seus livros: Viver todos os dias cansa. Eu diria que esse título traduz um bocadinho essa angústia que o próprio imperativo de ser tu mesmo, não é? Dizer que cada um tem que se construir a si próprio, obviamente que isso traz um custo muito grande. E, de facto, há uma vulnerabilidade que tem que ver com as condições sociais que as pessoas vivem, mas há uma outra vulnerabilidade que tem que ver com o facto de nós não termos já nestas sociedades o nosso lugar construído. Temos nós de o construir. E isso, de alguma maneira, tem um impacto muito grande na nossa construção pessoal e traz no fundo, a experiência constante de uma espécie de crise que constantemente se vive. E esse lugar de crise, a meu ver, é um lugar interessante de diálogo com as igrejas, com a experiência religiosa em geral, e, nesse sentido, parece-me até que alguns grupos religiosos parecem ter uma estratégia clara de adequação a isto. Esta fotografia é uma fotografia de um templo da IUR, da Igreja Universal do Reino de Deus, e se vocês repararem, há uns anos atrás, esta igreja usava uns grandes dísticos nas portas ou nas fachadas dos seus templos, a dizer Igreja Universal do Reino de Deus, portanto, uma estratégia, eu diria, ostensiva, não é? de afirmação de si. Desde há alguns anos, os templos da IUR têm apenas isto: centro de ajuda espiritual, um número de telefone, que está disponível 24 horas, e reparem como o acento da comunicação elege a experiência da vulnerabilidade como o lugar de interlocução mais decisivo. Neste caso, o grupo religioso apresenta-se no espaço urbano, na cidade,
como um lugar de ajuda espiritual e não já a partir da lógica do tempo como a conhecíamos tradicionalmente. Assim, concluindo esta abordagem destes diferentes setores, digamos, estes diferentes olhares deste poliedro de que nos fala o diretório, eu diria, a proposta catequética deverá ser um anúncio querigmático transparente, portanto comunicante, humanizante e carregado de esperança em relação à segregação, à desumanidade e à violência que emergem frequentemente nos grandes contextos urbanos. Várias vezes o diretório cita o documento da Conferência Episcopal Latino-Americana, o documento da Aparecida, precisamente nesta perspectiva. É, aliás, um documento muito influente na construção deste diretório. Enfim, e deixo-vos apenas uma última palavra para concluir, muito brevemente. Enfim, este era um tópico que também merecia algum desenvolvimento, mas não temos tempo para isso, mas em todo caso eu gostaria de vos deixar este outro tópico. Nós temos hoje na experiência contemporânea o forte risco de centrar de uma forma, eu diria, bastante exclusivista, o diálogo espiritual com as pessoas no seu bem-estar pessoal. Não é? Ou seja, oferecer-lhes uma mensagem que seja uma oferta de bem-estar pessoal. Por outro lado, a vivência do religioso, em particular, a vivência da fé cristã, na sua dimensão pública, política neste sentido, é hoje algo de, a meu ver, insuficientemente pensado. E este traço aparece com alguma clareza no diretório, quando se pensa precisamente a capacidade transformadora que o processo catequético pode ter. E para ser transformador, ele não pode apenas fazer uma proposta de bem-estar às pessoas, ele tem que fazer uma proposta de transformação que passa pelo contributo que cada comunidade pode ter na construção do próprio espaço social. E nesse sentido, para concluir, eu trago-vos apenas aqui mais um testemunho de uma obra de arte que, a meu ver, é um exemplo interessante da forma como, se quiserem, uma metáfora interessante para pensar o modo como a Igreja se coloca ou se pode pensar no espaço público. Trata-se de uma escultura de um artista plástico britânico, o Mark Wallinger, e a escultura é um Ecce Homo, portanto o Jesus flagelado, em tamanho natural, sem a grandiosidade das estátuas dos heróis, e que foi colocado num enorme plinto de uma das grandes avenidas de Londres, aumentando assim ainda a sensação de impotência, de fragilidade, de uma figura que parece impassível, de aceitação, enfim, digna de piedade na aproximação do seu fim. No entanto, reparem na sua pequenez, no seu sem glória, sobretudo quando comparado com as outras figuras das estátuas que estão na mesma praça, enfim, figuras de generais, de heróis, que de alguma forma, por isso mesmo, têm uma escala totalmente diferente. Reparem, nem super-herói, nem herói, um corpo que se oferece desarmado, vulnerável, mas sereno, em silenciosa dignidade. Enfrenta-nos de olhos fechados, inteiro, mas impotente. Este rei não é, de facto, um rei como os conhecemos, vence ao perder, salva morrendo, reina servindo a todos. De alguma maneira, é uma obra que, eu diria, traduz de uma forma muito clara o próprio documento por onde começámos, a Gaudium et Spes. E, nesse sentido, deixo-vos para concluir este fragmento que eu tomaria como, enfim, uma direção que me parece decisiva no quadro do pensamento que temos de construir para pensar o processo catequético, precisamente nesta direção da dimensão política, evidenciando a íntima conexão entre evangelização e desenvolvimento humano integral. A Igreja reitera que a fé não deve ser vivida como um facto individual sem consequências concretas para a vida social. Muito obrigado.